Nessa segunda parte da aula 20, nós vamos dar continuidade ao estudo dos gêneros textuais. Nós já vimos o que são gêneros textuais, vimos um pouquinho da história, vimos a terminologia de gêneros discursivos e gêneros textuais. Nós vimos um pouquinho da herança deixada por Bakhtin em relação aos gêneros, né? Os 3 elementos que são utilizados para classificar os gêneros. Vimos o que são gêneros primários, gêneros secundários. Agora nós vamos ver o local onde normalmente esses gêneros são veiculados, ou seja, qual é o suporte onde esses gêneros são veiculados. Então, na aula 19, nós vimos que é possível identificar diferentes textos levando em conta a função e o suporte. O que é o suporte? É o local físico ou material onde aparecem esses gêneros. Então, por exemplo, um jornal. No jornal a gente tem ali dentro do jornal vários gêneros textuais, então ele é um suporte. O outdoor, que normalmente é utilizado de suporte para uma publicidade. Um livro didático, no livro didático nós temos vários gêneros textuais dentro dele. A televisão, a embalagem, então são suportes que são utilizados para a veiculação de determinados gêneros textuais. Então os textos não aparecem soltos em nossa sociedade, pelo contrário, na maioria das vezes o lugar em que aparecem esse lugar ajuda na identificação do gênero. Então, por exemplo, Carlos, estou esperando a sua resposta. Te amo, me ligue, Ana. Se esse enunciado, por exemplo, estiver escrito no papel colocado sob a escrivania da pessoa indicada, no caso Carlos, pode ser um bilhete. Agora, se for enviado pela internet, pode ser um e-mail. E se for postado nos correios? Pelo telefone, se for postado nos correios, pode ser uma carta. Agora, pelo telegrama, pode ser, pelo telefone, pode ser um telegrama. Então, dependendo do suporte, do local onde esse texto será veiculado, ele vai ser um gênero textual diferente. Então, o mesmo texto pode aparecer em suportes diferentes, papel de carta, papel de telegrama, internet. O conteúdo não vai mudar, mas o gênero é identificado em relação a esse suporte. Então, segundo Marcuse, o que é um suporte? É um lugar físico ou virtual com formato específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado como texto. Marcuse vai classificar esse suporte como um suporte convencional ou como um suporte incidental. O que seria o suporte convencional? É aquele suporte que foi elaborado tendo em vista a sua função de portar ou fixar em texto, como por exemplo, o jornal é um suporte convencional porque ele sempre foi feito, ele foi feito com o objetivo de fixar determinados gêneros textuais. A revista, o outdoor, a embalagem, são suportes já determinados para veicular determinados gêneros textuais. Agora, o que são os suportes incidentais? São lugares que operam como suportes ocasionais ou eventuais, como, por exemplo, o tronco de uma árvore não é um suporte convencional, né, para você afixar um cartaz, para você afixar uma declaração de amor, por exemplo, um rabisco. As janelas de ônibus, elas não foram feitas para veicularem publicidade, mas hoje em dia cada vez mais são utilizadas para veicularem publicidade, até mesmo janelas de carro, né? Muros, fachadas, não são suportes convencionais, mas são suportes incidentais, que às vezes servem como, esses lugares às vezes servem como locais, né? Como suportes para veicularem determinados gêneros textuais. Bem, levando em consideração a classificação proposta por Marcuse, nós vamos identificar normalmente o suporte convencional em que aparecem os enunciados a seguir. Então, por exemplo, contém glúten. Normalmente é um enunciado que aparece em embalagem de alimentos, né? Porque glúten é uma proteína que se encontra em determinados alimentos, então pode fazer parte de determinados alimentos. O enunciado B, venda sob prescrição médica, é um enunciado que normalmente aparece em embalagem de remédios. O enunciado C, proibido estacionar, normalmente aparece em placas de trânsito, né? O sinal da placa de trânsito. O símbolo, né? Promoções imperdíveis. O enunciado D pode estar escrito em jornais, em revistas, em cartas de lojas e supermercados, em outdoor.
em faixas, né? Agora, a próxima questão. Além dos suportes convencionais, os enunciados C e D podem aparecer em suportes incidentais. Identifique o. Então, o enunciado C é proibido estacionar. Pode ser escrito no portão de uma garagem, de uma casa, no chão. Agora, o enunciado D, promoções imperdíveis. Pode estar, por exemplo, escrito num vidro da vitrine de uma loja, tá? Então, aí seriam suportes incidentais, porque o vidro de uma loja não foi feito para veicular um determinado gênero textual. Da mesma forma, um portão de garagem, ele não é um suporte convencional, ele não foi criado com o objetivo de veicular um determinado gênero textual. É diferente de um outdoor. O outdoor já foi criado com o objetivo de veicular um determinado gênero textual. E a última questão da aula 20, na última questão nós temos um texto retirado de um jornal. Vocês vão ler com calma todo o texto para responder as perguntas propostas. A primeira questão que se coloca é: qual é esse gênero textual? Esse gênero textual aqui é uma notícia de jornal. Qual é o suporte? Obviamente, o jornal, por se tratar de uma notícia publicada em jornal. Qual é o conteúdo temático? Agora, levando em consideração aqueles 3 elementos propostos por Bakhtin. Qual é o conteúdo temático? O texto, então, esse texto que vocês leram é uma notícia que fala sobre a possibilidade do Senado analisar um projeto de atendimento à pessoa com autismo. O texto é escrito de forma objetiva e não é assinado por ser uma notícia de jornal. Quais são algumas características da construção composicional? Então, nós temos uma notícia, normalmente ela se compõe de 3 partes. A manchete ou título, então aí nós temos: o Senado estuda a legislação nacional para dar proteção aos autistas. O lead, que aparece logo abaixo da manchete, apresenta um resumo feito em poucas linhas do conteúdo da notícia. Então aqui nós temos síndrome complexa e cujas causas ainda são pouco conhecidas pela medicina, afeta cerca de 2 milhões de brasileiros e suas famílias. Custos de tratamento elevados marginalizam os de origem mais pobre. Então, aqui nós temos um resumo da notícia. E o corpo do texto, ou seja, a matéria propriamente dita, em que são fornecidas respostas às questões fundamentais do jornalismo. O que? Ou seja, os fatos, quem são as pessoas, os personagens, quando, em que tempo aconteceu, onde, em que lugar, como e o porquê. A questão é: algumas características do estilo. A linguagem, então, empregada na notícia é impessoal, clara, objetiva, direta. A notícia em questão apresenta sequências com verbo no presente, quando o jornalista comenta e expõe o fato, e verbos no passado, quando o jornalista narra algum fato. Número 2. Identifique outros suportes em que esse gênero textual pode aparecer. Então, essa notícia, por exemplo, ela poderia aparecer em revistas, em sites de jornais de revista da internet, por exemplo. E a terceira questão: o texto lido é um gênero primário ou secundário? Obviamente, você deve ter percebido que é um gênero secundário, porque é uma atividade verbal elaborada e complexa.